Boa noite. No Globo Repórter de hoje, a história do médium mais famoso do Brasil. Daqui a uma semana, Chico Xavier completaria 100 anos. 100 anos de grandes mistérios. Como ele escreveu 400 livros sem redigir uma só linha. Tudo em nome de autores falecidos. O estranho fenômeno da psicografia. Os mortos podem se comunicar com os vivos? 7 anos depois de morto, Chico está no centro de uma nova polêmica. Existe um código secreto para identificar a autenticidade de suas mensagens? A fé no trabalho de Chico Xavier ultrapassa barreiras religiosas. Até uma família judaica reconheceu palavras do filho morto em 50 cartas psicografadas. E um enigma: a água que brota da estátua do mestre de Uberaba teria poderes curativos? Como um homem pobre, de saúde frágil, conseguiu ter tanta força? O que havia por trás dos óculos, da peruca e da voz mansa, que convencia até mesmo os mais incrédulos? Afinal, quem era Chico Xavier? Para cada um, uma resposta. Ele veio com uma missão maravilhosa, isso aí ninguém tem dúvida. Para mim, ele era simplesmente o meu pai. Quem era esse mineiro de pouco estudo? Chico Xavier foi o maior paranormal, o maior sensitivo da história da humanidade. É um grande professor. É um marco divisor no espiritismo. Que poder tinha esse homem? Esse homem veio enviado de Deus. Era o Chico, nosso amigo, nosso apoio para tudo, né? Que homem foi esse que trazia para as mães o conforto de mensagens dos filhos mortos? Que ele nos envolvia, a nós mães, com tanto amor, com tanto carinho, e numa empatia tal que ele sofria conosco, que ele nos consolava. Célia é da mesma cidade de Minas Gerais onde Chico nasceu, Pedro Leopoldo. Conheceu o médium quando ainda era criança. Quando em 83 perdeu o filho Rangel com 3 anos de idade, num acidente banal, foi a Chico a quem recorreu. E eu coloquei os 2 braços no joelho dele assim, abaixei a cabeça e chorei. E naquele momento eu fui envolvida por uma paz tão grande, um bem-estar tão grande. As mães que já perderam filhos sabem do que eu estou dizendo. Aquele nó na garganta, aquele coração como se tivesse mãos de ferro apertando. E naquele momento aquilo tudo tinha ido embora. Eu levanto os olhos, ele estava olhando para mim e falou comigo assim: não sou eu não, minha filha. É o seu filhinho que chegou aí por trás e te abraçou. Mas não foi só. Chico psicografou mensagens que teriam vindo de Rangel. E a mãe não duvida que eram palavras do filho. Eu não precisava de nenhuma prova que era ele. E ele me deu muitas. E aí a gente encontra na mensagem de Chico os nomes do meu pai, da minha irmã que havia partido em 1972, de uma tia do meu marido que havia partido aos 18 anos em 1954. A vida foi muito dura com ela. Tempos depois, mais uma dor imensa. A morte da filha, Mariana, com 27 anos. Desta vez, Chico já tinha morrido, mas os ensinamentos dele ficaram. Acho que o Chico, de alguma forma, ele amparava minha filha do lado de lá. Então, ele não fez falta nesse sentido de não estar mais aqui entre a gente. O maior médium brasileiro deixou um rastro de admiração que resiste ao tempo, aos credos, às teorias científicas. Mas Chico deixou como herança também um enorme mistério. Perguntas sem respostas. O homem, hoje idolatrado pelos seguidores, sofreu antes de ser reconhecido. Quem vai acreditar em mim? Se perguntava o menino Chico. Foi uma infância difícil na pequena cidade mineira de Pedro Leopoldo. Aos 5 anos, ficou órfão de mãe. Logo começava a ver espíritos. Vou te contar um segredo, quer?
Nesta cena inédita do filme Chico Xavier, o pequeno Chico aparece conversando com a mãe já morta. Você é o homem mais especial e corajoso que tem por esse mundo todinho. Especial é diferente? É porque eu vejo e escuto que ninguém mais vê e escuta? Era mesmo um garoto diferente e o pai ficou assustado. E meu pai não concordava com as minhas informações sobre vozes que eu ouvia. E o sacerdote que me confessava era um espírito de alta elevação. Ele então me aconselhou a aceitar um emprego aos 10 anos de idade, para que meu pai, impressionado com o que eu dizia, não promovesse a minha entrada no sanatório. Eu me empreguei numa fábrica de tecidos. Aos 21 anos, desacreditado, chamado de louco por muita gente, algumas vezes Chico Xavier se recolhia e vinha descansar e pensar à beira deste açude. E teria sido aqui que ele viu pela primeira vez o espírito de Emmanuel, que o acompanhou por toda a vida. Poucos meses depois do encontro com o guia espiritual, chegou às livrarias o livro que escandalizou o país, Parnaso Além Túmulo. E ele colocou no papel poemas assinados por Castro Alves, Olavo Bilac, Augusto dos Anjos, e estrofes, e rimas, e versos, e estilos muito impressionantes. Era uma coletânea de 59 poemas, todos inéditos, assinados por poetas famosos e já falecidos. Todos os jornalistas da época, acadêmicos da época, ficaram impressionados também. Por causa daquele livro, o Chico virou alvo de sucessivas investigações, né? Então, como se explica isso? Porque ele dizia, os livros não me pertencem, eu não escrevi nada, eles, os espíritos, escreveram. Foi a primeira obra de uma intensa produção literária, sucesso de vendas. Mas Chico nunca recebeu um centavo. Viveu com o salário de escriturário até se aposentar. Toda a renda dos direitos autorais foi para instituições espíritas. Os livros não me trouxeram dinheiro e nem me dão dinheiro, mas me trouxeram aquilo que eu considero muito acima do dinheiro, que é a amizade de muitos amigos. Ele ganhou projeção nacional a partir da sua primeira e histórica participação na TV em 1971. No programa Pinga Fogo, ele respondia perguntas de todos, jornalistas, da plateia e de convidados. Foi a primeira vez que uma sessão mediúnica espírita foi transmitida e realizada dentro de um estúdio de televisão, ao vivo, né? Hoje, o Brasil é a maior potência espírita do mundo. A partir do trabalho de Chico Xavier, o espiritismo cresceu no país. Ele tem um legado fundamental. Ele criou padrões da prática da caridade, padrões na literatura, padrões de exercício da prática mediúnica, o próprio ritual de exercício da prática mediúnica, especialmente a psicografia. E as psicografias de Chico Xavier ajudaram até a mudar os rumos de uma história policial em Goiânia. Num caso inédito da justiça brasileira, as mensagens do além ajudaram a inocentar o acusado do crime. A própria vítima, em mensagem psicografada, teria esclarecido: foi um acidente. O juiz aceitou as palavras do morto e absolveu o réu. Fé, crença no espiritismo ou uma questão de confiança? Chico Xavier ganhou respeito e superou barreiras em várias religiões. Foi assim com a família Muscati, uma típica família judia, numerosa e extremamente religiosa. Moradores de São Paulo, todas as sextas-feiras se reúnem para celebrar o Shabat, o sábado judeu, dia de descanso e orações.